Então, nossa agenda de hoje, a gente está dividido em dois blocos, né? Tem esses 6 temas, e cada tema desses que vocês estão vendo geraram alguns instrumentos e ferramentas. A ideia é que a gente passe, né, no primeiro bloco por 3 temas desses, e no segundo bloco pelos outros 3 temas, e possamos ir fazendo uma discussão ao longo desse caminho. Aqui, a agenda de hoje, ela é focada, eu diria assim, qual é o legado, basicamente, em paralelo à assessoria técnica que a gente fez aos municípios, né? O material da plataforma Teach4 Waste, ele foi desenvolvido com vocês na visão mesmo de conhecimento técnico-científico, né? Então, ele é muito mais aprofundado e com um olhar mais pensado, né, para a academia, naturalmente. Não obstante nessa relevância e interação com o setor privado ou com a ação com o mercado. Nesse caso aqui, a gente precisou desenvolver uma linguagem e uma forma de entender o município e apresentar a informação para que a maior parte dos municípios entendam. Eu vou ser sincera com vocês, né? Acho que é um desafio do nosso projeto, como a gente pode trazer temas técnicos de uma forma didática. Então, essa foi a tentativa desse kit de ferramentas. Confesso que tem uma ou outra ferramenta que tem um grau de complexidade alto, mas isso vocês vão ver com a gente e muitos de vocês já até tiveram a oportunidade de aplicar e conhecer bem essas ferramentas, tá bom? Sim. Nesse sentido, eu quero passar primeiro para minha colega Ana, para a gente mergulhar aí no encerramento do lixão, né, Ana? Bom dia a todos. Como a Helena já me apresentou, né? Eu sou Ana Bárbara. E, bom, a gente vai começar, então, falando sobre esse primeiro desafio da gestão de resíduos sólidos urbanos, que é o encerramento de lixões. E para enfrentar, para lidar com esse desafio, né, o Proteger, no seu kit de ferramentas, elaborou um roteiro nessa mesma linha. Né? E como está aparecendo aí na tela, é o roteiro para encerramento de lixões, apoio para a tomada de decisões. Então, o objetivo dessa ferramenta é que ela possa ajudar o gestor ou a gestora municipal na hora do encerramento do lixão. É justamente porque se trata de um processo bastante desafiador para o município e que, às vezes, ele pode encontrar dificuldades, tanto para dar os primeiros passos nesse encerramento e também dificuldades para encontrar algumas orientações gerais sobre esse processo todo. E para a elaboração desse documento, foram analisados 7 cases de encerramento de lixões no Brasil. Esses cases foram elaborados por consultores da área e fazem parte de um documento interno do projeto, né? E um desses cases, por exemplo, foi o encerramento de lixões de Brasília, e tivemos também cases de Minas Gerais, Paraíba e de alguns consórcios. Então, essa ferramenta ela veio para apoiar os municípios com orientações e, apesar de a gente entre em alguns detalhes, sim, né, como o plano de ação para o encerramento, mas essas orientações elas não deixam de ser um pouco mais gerais, porque cada caso é único, né? A realidade de cada município é muito diferente. Esse documento, então, ele é um PDF, que ele pode ser acessado, né, virtualmente, com PDF, e são apresentados 10 passos para o encerramento de um lixão. Ele foi desenvolvido porque, primeiramente, né, porque a existência de um lixão é uma realidade e um problema muito comum enfrentado pelos municípios brasileiros. E também, primeiro a gente teve lá em 2010, né, a Política Nacional de Resíduos, que havia determinado uma data para o encerramento desses lixões no Brasil. E mais atualmente, a gente teve o novo Marco Legal de Saneamento, que veio com um novo prazo para o encerramento dos lixões nos municípios brasileiros. Então, de acordo com esse novo Marco Legal, em agosto de 2024, foi decretado pelo novo Marco Legal que o encerramento, os lixões devem ser extinguidos, né, do Brasil. O documento, esse roteiro de encerramento, ele apresenta passos fundamentais para garantir que o encerramento seja um processo viável e apresentando, então, os benefícios e a importância desse processo de encerramento de lixão. Só entrando um pouco na estrutura dele, explicando assim rapidinho, mais ou menos, o que ele traz,
Ele começa abordando, né, o documento de encerramento de lixões. Nas primeiras páginas, ele começa abordando a questão de por que encerrar um lixão, o que é preciso para encerrar um lixão, e também no início apresenta uma contextualização sobre as diferenças entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Depois traz uma seção das oportunidades e desafios encontrados, né, no processo de encerramento, porque não se trata de um processo simples e nem rápido, então a gente achou importante apresentar claramente quais são os desafios que vão ser enfrentados pelos municípios, mas também quais oportunidades que vão ser geradas, né, durante esse processo. E depois, então, são trazidos de fato os 10 passos, né, do encerramento do lixão. Então, nesses 10 passos, por exemplo, são apontados que informações são necessárias para a gente recolher para todo esse processo, quem serão ou quem podem ser os agentes envolvidos no processo do encerramento de lixão, quais são os custos envolvidos, traz uma abordagem para identificar os fatores que influenciam no custo desse encerramento, e traz também sobre a elaboração do plano de ação, o processo da transição, e aí, de fato, a implementação do plano de ação para o encerramento do lixão. E, por fim, dos 10 passos, né, o monitoramento e a avaliação do pós-encerramento, que também é uma etapa muito importante que deve ser levada em conta, né, em todo esse processo de encerramento do lixão. Depois, por fim, a última coisa que o documento traz, ele traz uma relação de como a valorização dos resíduos vão contribuir para o combate às mudanças climáticas. Então, ao final, tem alguns slides que são apresentados 4 cenários de tratamento, né, de resíduos, linkando cada cenário com as emissões evitadas, né? Então, essa parte ela é para evidenciar que quanto mais tratamento e iniciativas houver na gestão de resíduos, mais emissões serão evitadas. Então, por exemplo, do primeiro cenário que a gente coloca, onde não é evitado nenhuma emissão de gás de efeito estufa, para o último, onde existem várias iniciativas, são evitadas, do primeiro para o último, são evitadas 82% das emissões de gás de efeito estufa. Então, basicamente, essa é a estrutura do documento, né? Trouxe rapidamente aqui para vocês, que em breve poderá ser consultado, né, esse documento por vocês. E caso tenha ficado alguma dúvida, depois a gente vai ter aquele momento que a Elina comentou, para discutir um pouco melhor, caso queiram tirar alguma dúvida sobre esse documento. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu acho que, se vocês perceberam, talvez deva ter surgido na cabeça de vocês, caramba, cadê o documento, né? A gente quer gerar esse apetite, tá? Então, assim, sabendo do interesse, do conhecimento que cabe a todos vocês, a gente não vai passar pelos documentos, a gente vai sim, nos casos das ferramentas de cálculo mais complexas, a gente não só vai ter um webinário específico para entrar com vocês e discutir e ver como é que funciona, como preenche, no caso da ferramenta de cálculo de cobrança, né, do mecanismo de cobrança, como a ferramenta de emissões de gases de efeito estufa, mas hoje aqui, as ferramentas que a gente chama de roteiro, que são esses documentos em PDF que trazem esses passos, a gente não vai navegar aqui hoje, a gente vai dar um spoiler, aumentar o interesse de vocês e disponibilizar para vocês, né, usarem o material depois, né? A gente entende que são documentos de leitura didático, né, objetivos e que de fato vão ser com certeza um meio ou inicial ou um meio prático para vocês trabalharem nessa agenda. Então, só também para aquietar os corações, eu vi algumas caras de curiosidades, mas isso está sendo proposital. A gente então vai dar um mergulho para o segundo tema, que é sustentabilidade financeira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, os professores, né, nossos amigos e parceiros aí dessa empreitada. O tema sustentabilidade financeira, né, entenda-se também como o principal tema da cobrança, né?
é um grande desafio para todos os municípios, para grande parte, né, dos municípios brasileiros que ainda não estabeleceram uma cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, né, seja ela por taxa ou por tarifa. E dentro desse contexto a gente desenvolveu dois materiais, né, dois instrumentos, sendo que um é uma ferramenta de cálculo, de apoio ao cálculo do valor da taxa ou da tarifa, e um outro é um roteiro orientando, né, os passos do processo de implementação da cobrança desses serviços, né, pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, esses dois materiais eles já foram lançados, publicados pelo Ministério, né, pelo Proteger. Eles estão disponíveis no site do Proteger, naquela aba de ferramentas, né, dentro do site. E esses dois materiais eles têm tido uma repercussão muito boa pelo público-alvo mesmo, né, que são os gestores e técnicos municipais. Então, dentro desse contexto, né, começando a falar aqui sobre a ferramenta de cálculo de taxa ou tarifa, essa ferramenta ela foi desenvolvida, primeiro ela foi pensada no âmbito de uma cooperação técnica com a Funasa, e posteriormente a gente observou que ainda era muito difícil para um técnico municipal implementar essa ferramenta sem o apoio de um consultor externo. Então, a gente fez um trabalho de melhoria, vamos dizer assim, melhoramos um pouco a didática dela e tornamos ela um pouco mais simples para o preenchimento, né? E mesmo assim, como o tema da cobrança é um tema multidisciplinar que envolve tanto o conhecimento técnico do gerenciamento, da gestão de resíduos, mas também envolve questões de contabilidade, questões econômico-financeiras, etc. Então, é necessário que tenha pelo menos 2 ou 3 pessoas de um mesmo município que eles componham um grupo para, de fato, conseguir usar essa ferramenta de uma maneira efetiva, né? Porque geralmente o técnico em resíduo não tem o conhecimento contábil ou não tem o conhecimento de como usar o orçamento municipal, como é a alocação, a questão tributária e tudo mais. Então, nesse contexto, é sempre aconselhável que tenham várias pessoas, né, ou pelo menos 2 pessoas com diferentes perfis de cada um dos municípios para utilizar a ferramenta. E a ferramenta a gente está trabalhando agora, né, nesse processo de disseminação dela, e a gente acabou de criar um curso, né, que é um curso de apoio a um treinamento que o MDR está dando com a Abrelp sobre o tema de regionalização e cobrança, e a partir desse mês de novembro a gente começa a disponibilizar esse curso nosso, e eu acredito que nas próximas sessões desse curso, né, a gente poderá também disponibilizar para vocês aí, professores e alunos interessados para participarem, que é um curso bem interessante, né, um curso que ele tem uma primeira parte gravada de aproximadamente são 12 pequenos vídeos explicando como se usa a ferramenta, e depois a gente faz uma aula prática com o João Batista Peixoto, que é o consultor responsável aí por ter desenvolvido essa ferramenta. Então, em breve, eu acho que a gente deve alinhar com vocês também um treinamento específico sobre ela. Em relação ao roteiro, o roteiro ele já é mais uma orientação jurídica, institucional sobre o processo, né? Então, ele explica... Então, ele tem um componente, né, jurídico, institucional, administrativo, né, sobre como desenvolver e implementar essa política de cobrança no município, mas o principal aspecto do roteiro é que ele é praticamente aí um passo a passo
sobre diversos temas desafiadores que os municípios enfrentam, né? E um dos grandes, né, desafios nesse momento, principalmente por causa da questão da pandemia, da redução de arrecadação tributária dos municípios, etc., é a questão da comunicação, né? Da comunicação junto tanto à comunidade e à população, né, que vai ser afetada aí por essa cobrança, mas também aos vereadores e políticos locais, né? Então a gente tem observado que alguns municípios ainda estão esbarrando nessa questão, né? Há 2 semanas atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando: olha, a gente fez tudo certinho aqui, criamos a lei, os vereadores eles votaram contra o estabelecimento da lei pela segunda vez já no nosso município. Como que a gente resolve isso? E é um desafio enorme, realmente, né? Então, não é só uma questão por ser obrigado pela lei atualmente, né? O novo marco do saneamento trouxe esse tema como um tema central do marco, né? Então, agora eu acho que está claro para todo mundo que é obrigado a cobrar, né, pelo serviço de manejo, mas esse processo ainda é um desafio enorme aí para praticamente metade dos municípios brasileiros. Bom, enquanto o Guilherme está travado na tela, eu tenho certeza que o que ele estava falando, né, para finalizar, era não só, né, o desafio que ainda esse instrumento, a gente aplicou essa ferramenta de cálculo, né, com municípios, pilotos, a gente apoiou na lei, a gente apoiou em tudo que foi possível tecnicamente, mas no final ainda tem essa questão política, né, que é um desafio notório e que a gente precisa também sensibilizar e fazer um trabalho conjunto. Eu vou dar seguimento, tá, para a terceira e última ferramenta do nosso primeiro bloco, e é a ferramenta que trata dessa busca por soluções mais regionais do ponto de vista consorciamento público, né? Essa ferramenta ela foi desenvolvida junto com um projeto de cooperação ANDOS, que é Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, também é um projeto implementado atualmente hoje lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, também em parceria com a GIZ, com recurso do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. E foi nos solicitado, né, um roteiro para apoio ao município, né, da implementação de consórcio público de manejo de resíduo sólido urbano. Então, esse roteiro especificamente que a gente desenvolveu, como é fruto de uma parceria com um projeto que atua na área de desenvolvimento urbano mais ampla, que vai além da agenda de resíduos, a gente fez uma primeira parte do roteiro que é focado em como implementar ou numa visão geral de consórcio público, independente do tema, né? Do tema desse consórcio. E depois da gente discorrer um pouco sobre uma análise de quais são os consórcios que existem, quais são as áreas temáticas, aí sim, a segunda parte do roteiro, a gente foca no consórcio público de manejo de resíduo sólido urbano. Esse roteiro, ele apoia o município na tomada de decisão se é viável, no seu caso, buscar uma solução consorciada focada na viabilização, né, dos serviços de manejo de resíduos e também nos desafios e oportunidades que o consórcio público traz, né? Porque a gente sabe, vocês sabem muito bem que o tema consórcio, até antes do marco legal, né, desse ênfase em soluções regionalizadas, já estava sendo fomentado, mas a gente vê o quão os municípios têm dificuldades práticas de botar, né, o consórcio para funcionar, né? Nesse sentido, esse roteiro, ele fala de 10 passos também para implementar e operar um consórcio público, e ele divide em 3 etapas, né? Numa etapa de planejamento e estruturação do consórcio, numa fase da implementação do mesmo e na fase de operação, garantindo também que as ações do consórcio e o próprio arranjo institucional considere aspectos de sustentabilidade, né? Porque a gente também vê muitos consórcios operando que não operam de fato. Ou seja, eles existem enquanto instituição consórcio público, mas não conseguem, né, operar o serviço temático de interesse comum, né? Então, de fato, esse tema foi um tema
que desde o novo marco legal ele ganhou mais importância ainda, né? Até porque o governo federal agora só vai ceder recursos ainda de empréstimos, né, para municípios que estejam consorciados. Então está sendo uma visão do governo federal alocar e priorizar soluções regionalizadas no âmbito da gestão de resíduos sólidos urbanos. E esse roteiro ele tenta trazer uma abordagem multidisciplinar. Ele aponta os desafios e oportunidades de um consorciamento, mas sem trazer isso como a solução universal, naturalmente, mas tentando demonstrar que é algo complexo, sim, e que pode prover benefícios para municípios que não têm condições de resolver o seu problema de manejo de resíduos sozinho, tá? Também é no formato PDF, e é um desses roteiros que eu falei para vocês, que ao final esse daqui já foi publicado, tá, gente? Já está disponível online no site do projeto. Uma breve visão, né, das 3 ferramentas do primeiro bloco, que foi o roteiro de encerramento de lixões, as ferramentas relacionadas à sustentabilidade financeira no manejo de resíduos e agora a ferramenta relativa a consórcio público focado no manejo de resíduos. O que a gente já trouxe aqui é muito a questão que, primeiro, a gente tem um cronograma com vocês de que as ferramentas e instrumentos que são tecnicamente mais complexas, que são as de rotas tecnológicas, emissões e de cálculo de cobrança, a gente vai ter um webinário específico para entrar nas ferramentas, discutir e ver, né, o que for necessário para que vocês se sintam donos dessas ferramentas para aplicação, disseminação e tudo mais. Então, hoje a gente não vai entrar nesse detalhamento técnico. Já as ferramentas que são instrumentos do ponto de vista roteiro, ou seja, que trazem informações passo a passo, didáticos para o município, a gente não vai fazer uma leitura aqui com vocês, a gente vai compartilhar os documentos depois, que são documentos bem simples. Contudo, hoje aqui a gente está trazendo para vocês uma visão de trás, né? De quem fez as ferramentas, de como a gente vê que ela tem um diferencial, de como a gente vê que ela também tem as suas limitações e trazendo mais essa visão geral. No final do dia de hoje, a gente vai mandar também para vocês essa apresentação que eu tô passando aqui. E uma coisa que é muito importante compartilhar com vocês que eu não falei agora era o seguinte: no início, a gente saiu de uma ideia de fazer 3 ferramentas de apoio ao município e chegamos a 10, que é o que a gente tem hoje, né? Quase uma sensação de infinitude de demanda e serviços, né? Que a gente pode estar apoiando os municípios. E a gente bateu por muito tempo cabeça, pessoal, para tentar surfar com uma narrativa nessas ferramentas. Porque hoje a gente está falando para vocês que a gente tem um kit de ferramentas para os municípios. E aí a primeira pergunta poderia ser, tá bom, qual é a lógica desse kit, né? Como é que você conta essa história para o município? Se o Jucá chega lá para o município aí na região, um município pequeno, né, mais tímido ali em Pernambuco, ele chega lá, eu ia falar Caruaru não tem nada de pequeno comparado ao que eu estava pensando, mas você chega num município pequeno, fala um nome aí, Jucá, para mim. Varriçai no Rio, Varriçai. Tá. Aí vocês chegam lá e falam assim, Varriçai. E é rico em cultura, Tracunhaém. Tracunhaém, não consigo nem falar esse nome. Você chega lá, Jucá, e fala assim, então, pessoal, aqui eu tenho, né, vários instrumentos que podem apoiar vocês, vamos entender as demandas. Aí eles falam assim, caramba, a gente tem 500 problemas, e esse é uma narrativa comum. E aí, com base em 500 problemas, a gente quer apresentar um kit que tem alguns apoios a soluções, a tomada de decisões. Então, a gente tentou por muito tempo dizer assim, como é que você entra nesse kit e usufrui desse kit? Ou entende a sua necessidade, e por meio da sua necessidade você tem uma resposta. E a gente percebeu que a pluralidade das demandas nos municípios faz com que a gente não necessariamente precise utilizar esse kit como um kit assim, use do início ao fim. Como a gente coloca um prato na mesa, você tem que comer desde o cardápio da entrada até a sobremesa. Pode ser que o município, que eu não vou conseguir repetir o nome, Jucá, eu te peço perdão. Tracunhaém chega. Ele chega e fala assim, olha, eu quero encerrar o meu lixão. Pode ser então que esse município, de fato, ele pegue do kit inicialmente o roteiro de encerramento de lixão.
Mas, com certeza, para encerrar o lixão, ele vai precisar olhar para as rotas tecnológicas, ele vai precisar implementar um mecanismo de cobrança. Então, aí tem 3 ferramentas mínimas que ele poderia usufruir. A pergunta é, qual é a ordem? Meu bem, a ordem é a ordem do seu apetite. Você está com fome de encerrar o lixão? Leia o roteiro de encerramento de lixão. Está com fome em entender melhor as tecnologias? Vamos entrar por aquele ponto. Então, assim, o que eu já estou dando esse spoiler interno para vocês quando vocês olham para essa teia que está ali mostrando no slide, é justo isso. O ponto de acesso ao kit é o ponto da pergunta, é o ponto do interesse. E quantas das ferramentas do kit vão ser utilizadas, em qual ordem, em qual o nível de exaustão, também vai depender do interesse local e das possibilidades técnicas e temporais também da situação ou do município demandante. Então, só para vocês também se sentirem muito livres, né, enquanto donos desse kit de instrumentos, a fazerem o uso que vocês quiserem, né, a partir do conhecimento técnico e da responsabilidade de vocês, de não só utilizarem esse kit como um insumo, como um meio, ou até como um ponto de partida. A André pegou lá a ferramenta de rotas tecnológicas falando, nossa, essa é ótima, mas caramba, a usabilidade dela está muito complexa. Eu vou fazer um programa aqui de interação com a ferramenta, vou botar um projeto de pesquisa, botar meus alunos para fazer isso, para melhorar o cálculo do CAPEX de tal rota. Vai. Ela é o início, né? Então, também queria trazer, né, esses pontos de atenção para vocês, já me demorando um pouco mais. Por fim, agora, antes da gente entrar no segundo bloco das ferramentas, o Guilherme queria só mostrar para vocês, dentro desses 3 temas que a gente falou, lixões, sustentabilidade financeira e consórcio, tem uma das ferramentas que já é um Excel, daquele nível mais complexo que a gente falou. Hoje eu só queria que ele mostrasse para vocês a interface, como é que está a cara crachá da ferramenta, porque eu acho que nem todos viram. Então, Guilherme, se você puder já ir dando esse spoiler rapidinho para a gente. Helena, só um momento, é que o Fernando Jucá gostaria de falar. Por favor, Jucá. Você fez uma colocação importante e muito boa, que a gente tendo um conjunto de capacitações e de ações possíveis naquele município, a gente possa definir qual as melhores capacitações para determinadas situações. A única coisa que talvez a gente mereça complementar é que, em geral, nos municípios de menor tamanho, e principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo Brasília, a dificuldade de entendimento de qualquer coisa é muito grande. E não estou dizendo isso para diminuir nada, estou dizendo isso porque é uma constatação de formação de recursos humanos e de pessoas que trabalham nessa área. Em geral, a gente tem 1% de nível superior e 7% de nível técnico. O resto nem sequer assina o nome. Então, talvez, para que a gente possa... Quando a gente perguntar o que é que eles querem da vida, eles não vão saber responder. Normalmente, quem responde para eles é algum consultor, tá certo? Que conhece bem o município e tudo. Então, na prática, essas ferramentas elas podem ser mais efetivas se tiver um primeiro módulo, tipo assim, um mini diagnóstico, que às vezes pode ser obtido com informações secundárias e complementadas in situ, tá? Mas se a gente começar a perguntar coisas difíceis de tratamento ou de soluções que eles querem, em geral, eles não sabem responder. Basicamente é isso. Obrigada, Jucá. A gente tem total consciência e humildade também para entender que, por mais que a gente tenha tentado fazer desses instrumentos o mais próximo, não só em termos de conteúdo, da realidade municipal plural,
também ter uma linguagem acessível, a gente tem total convicção, Jucá, que alguns desses instrumentos não vão conseguir ser aplicados pelo município sem o apoio de um consultor. E ainda que façamos capacitação, a gente vai precisar dar a mão a eles. Então, nesse sentido, esse kit ele é democrático a ponto de que todo mundo vai ter acesso e a forma e a efetividade vai depender, de fato, de quem são os envolvidos. Então, por exemplo, no momento em que esse kit está na mão de vocês, vocês têm aí um universo de possibilidades de aplicação, não só dentro do meio acadêmico, né? Mas do ponto de vista assessoria, parceria com o município, que de fato a gente respira fundo e fala que bom que está na mão da Ana e que bom que o município está precisando do apoio dela, porque ela vai, junto ao município, identificar a demanda e vai poder usar desses instrumentos, ou de uma forma direta ou até indireta, para apoiar essa demanda local. Então, assim, tem várias formas, né? Vocês podem desenvolver capacitações específicas, assessorias, usarem internamente, aplicarem junto com o município, enfim. Isso daí também a gente vai conversar um pouquinho no final. Eu queria só passar para o Guilherme, senão a gente vai entrar agora numa discussão que ela já está prevista para daqui a pouquinho, se vocês me permitirem. Obrigado, Elina. Então, passando aqui bem rapidamente, né, para vocês terem aqui uma visão da ferramenta de cálculo, né, da cobrança, basicamente a gente tem aqui uma aba, um tipo de uma aba de cadastramento, né, para a gente entender qual é o município, de que ano base a gente está falando, né. A gente pensou essa ferramenta para ela ser baseada nos custos históricos da gestão municipal de resíduos. Então, essa ferramenta ela não é a melhor ferramenta para se calcular a tarifa, por exemplo, futura de uma concessão, mas sim ela é uma excelente ferramenta para se calcular a taxa ou a tarifa de um município baseado nos dados, nos custos históricos desse município. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um sistema, né, que vai aferir todos os principais custos relacionados com a gestão de resíduos. Então, aqui vocês podem observar, né, que tem a questão do custo com pessoal, do custo com terceirizados, dos custos administrativos, da questão de aluguel, de equipamentos, consumíveis, né, combustível, etc., energia elétrica, material de consumo, e todos esses custos, né, tem municípios que têm uma dificuldade enorme de conseguir todos esses detalhes, né, de preencher a ferramenta de uma maneira detalhada, incluindo essa questão da depreciação, né, que ainda é um desafio de explicar para algumas pessoas, como o Jucá mencionou, né, muita gente não consegue entender o que é depreciação, então a gente fez um videozinho praticamente ali no treinamento dessa ferramenta, explicando o que é a depreciação, ou um outro termo também usado, né, que é a exaustão, quando você tem aí um ativo como um aterro sanitário, né, que ele vai se exaurir com o passar do tempo, né, baseado no seu uso. E aí você tem uma outra opção, caso o município não tenha todos os dados para preencher, ele tem a opção de fazer um preenchimento com um pouco menos de detalhamento. Então, assim, a gente aconselha que o município tente fazer o preenchimento completo, mas muitas vezes o município não tem condição de fazer esse preenchimento completo, então a gente tem aqui um preenchimento simplificado, que não é a melhor opção, mas que dá um direcionamento em relação aos valores que devem ser cobrados. E por fim, eu gostaria de mostrar aqui a planilha 6, né, que talvez seja a mais importante aqui dessa ferramenta, que é uma planilha que ensina o município como diferenciar essa cobrança. Então, você tem aqui um valor
que você chega, né, no cálculo que é um valor básico da tarifa ou da taxa, e a partir disso você pode diferenciar essa cobrança através de correlação com o consumo de água, metro cúbico, né, de água consumida, com a questão do tamanho, né, da área do domicílio, se é residencial, se é comercial, se é industrial, enfim. Então, você tem aqui nessa última planilha algumas opções de como se diferenciar essa tarifa, né? Você pode usar vários tipos de metodologias, você pode incluir, por exemplo, a frequência de coleta, você pode incluir um zoneamento urbano, né? Que já vai identificar quais são as regiões com mais vulnerabilidade, com a questão social, etc. Então, é nessa planilha aqui, né, nessas planilhas, que vocês vão poder encontrar aqui um formato, né, uma forma de se implementar a cobrança, e que sempre a gente tem que pensar também naqueles que não têm condição de pagar, né? Então, aqui, por exemplo, a gente estabelece, só um exemplo, né, a gente estabelece que quem vai ter aqui uma tarifa social vai pagar 50% do valor básico, mas isso vai ser decidido politicamente em cada território, né? Então, os prefeitos, no final das contas, vão decidir, e aí isso é uma decisão política que ele pode até isentar, né, a cobrança de tarifa para pessoas de baixa renda. Então, eu acho que essa aqui é uma visão geral, né, rápida. A gente passou aqui muito, né, brevemente sobre esses detalhes, mas a gente, né, voltando àquela menção que a Helena fez, a gente vai fazer um treinamento para vocês, provavelmente de 2 horas só, com o preenchimento prático dessa planilha. Essa ferramenta ela já está pública. Vamos compartilhar com vocês, mas vocês já podem cutucar à vontade. E a gente tem o nosso EAD, né, que foi lançado. São 2 cursos, um básico de fundamentos e premissas chaves para a gestão sustentável de resíduos. E nesse curso básico a gente trata desse tema de cobrança também. Ah, Helena, mas aí ele é mais superficial, você sabe, a gente quer mais a fundo. Como o Guilherme mencionou, a gente desenvolveu vários vídeos curtos, são 12, que dão uma visão para você entender tudo o que precisa para usar a ferramenta. Então, a gente pode já disponibilizar esses vídeos para vocês compartilharem internamente ou avaliarem, porque eles dão os preparativos de conhecimento necessário para depois usar a ferramenta. Então, assim, tem várias opções, e aí é só vocês sinalizem. Talvez vocês não decorem tudo que eu falei agora, mas se tiver uma demanda específica já da universidade ou de alguma consultoria de vocês, chega e fala no final com a Cris, e a Cris, junto com a gente, tenta ver a forma mais operacional e ágil, né, da gente passar essas informações e compartilhar esses materiais que a gente já tem com vocês. Tudo bem? Ao final dessa capacitação, a gente vai estar tratando dessa agenda que vai ser aplicada para essas ferramentas que a Helena comentou, de emissões, de rotas e de cobrança. Bom, então a gente vai migrar agora para o tema visão integrada do gerenciamento de resíduos, que eu confesso para vocês que na minha visão pessoal, é uma das ferramentas mais promissoras e potenciais do projeto, e que, infelizmente, talvez dentro do horizonte do projeto não seja tão bem aproveitada como a gente gostaria. Então, o projeto vai acabar, né, meados do ano que vem, e seria de grande valia que vocês fossem, né, grandes multiplicadores, ou como é que fala isso, né, que vocês usassem esse instrumento ao seu dispor para uma melhoria contínua, porque assim é algo que não existe no mundo, que é a discussão das rotas tecnológicas e os seus custos associados no Brasil, né? Então, nesse sentido, eu passo a palavra para o Gui de novo falar um pouquinho dessa ferramenta. Obrigado, Helena. Então, prazer aqui, né, voltar a falar com vocês e estar aqui na presença do professor Jucá, né, que é o precursor desse tema no Brasil, né? Então, acho que
nesse momento, né, que a gente considera que a ferramenta, do nosso ponto de vista, né, ela está quase redondinha, né, ela está bem interessante. Eu acho que é o momento do professor Jucá e dos outros professores, claro, né, debruçarem realmente nessa ferramenta para encontrar possíveis pontos de melhoria, né, para fazer projetos aí com alunos de pós-graduação, enfim, para fazer pesquisa. Eu acho que esse é o momento ideal para isso. Então, assim, falando bem brevemente sobre a ferramenta de rotas, né? A ferramenta de rotas ela foi pensada inicialmente para um contexto municipal. A gente sabe, né, que municípios de pequeno porte realmente eles têm, né, uma limitação em relação às possibilidades de rotas. Porém, de acordo com o avanço das discussões, principalmente com os ministérios, né, com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o novo marco do saneamento, trazendo a questão da regionalização como uma questão central. Então, nesse momento, um outro projeto de cooperação, que é um projeto da Unido, né, ele está trabalhando a nossa ferramenta, ele pegou a nossa ferramenta e está tentando fazer uma nova versão da ferramenta para o uso regionalizado. Então, como agora ela tem que ter aí um perfil, né, de planejamento regional, e ela tinha algumas limitações iniciais, né? Por exemplo, uma das limitações é que você só poderia escolher uma planta de cada tecnologia, o que a gente sabe, né, que muitas vezes não é a realidade, né? Se você, por exemplo, for fazer uma compostagem centralizada, você tiver aí vários pontos de triagem, a questão, né, enfim, tem vários pontos aí que podem, de alguma forma, ser trabalhados e melhorados. Mas o grande desafio da ferramenta é que ela já tem um nível de complexidade alto, né? A gente tem aí 2 consultores, né, extremamente qualificados que vocês conhecem, né, que é o Geraldo Reicher e o Alain de Paula. Os 2 trabalharam muito para deixar essa ferramenta o mais, vamos dizer assim, amigável com o usuário possível, porém, ela já tem um nível de complexidade muito alto. Então, provavelmente, aí poucas pessoas têm condição de entender todos os detalhes, tanto da concepção e definição da rota tecnológica, como da parte financeira, da parte econômica da ferramenta, né, que realmente ela aprofunda nessa avaliação econômica de uma maneira que para muita gente foi surpreendente, né? Então, atualmente a ferramenta ela está sendo avaliada pelos ministérios e pela Caixa para que ela seja uma etapa de pré-viabilidade. Então, ela já está sendo, vamos dizer assim, incorporada nos processos lá de estruturação de concessões da Caixa com o PPI, para que ela seja uma etapa de pré-viabilidade dos projetos. É claro que ela não faz uma análise de viabilidade completa, mas ela já gera insumos suficientes para você definir quais das rotas devem ser melhor estudadas e mais detalhadas nesse estudo, né, de viabilidade econômica, ambiental, social, técnica, logística, né? O EVT é completo. Bom, então a gente entraria agora na discussão da temática emissões de gases de efeito estufa, né? Como eu falei no início, que é a visão e a missão do Projeto Proteger, e que a gente sabia que lá de 2017 para cá, a gente focou em tentar trazer substância técnica a essa discussão, né, no setor de resíduos sólidos, e entendemos, a gente começou trabalhando com essa agenda de uma forma muito técnica, e aí nos demos conta que a gente precisava dar um passo atrás, né, para gerar um entendimento comum. Então, eu queria pedir para a Mari
falar um pouquinho desse tema e do que a gente desenvolveu. Oi, gente, bom dia a todos e todas. Eu sou a Mariana Silva. Estou travada? Não. Travou aqui para minha câmera. Sou Mariana Silva, sou assessora técnica do Proteger, que também atuo pela GIZ. A gente pode começar com a calculadora, né, que é a ferramenta em Excel. Essa calculadora ela foi desenvolvida, né, pelo Instituto IFEU, em parceria com o KfW, né, ela foi feita para ser usada no contexto internacional, né, mas com a maior parte dos dados, né, de referência da Europa mesmo, né. E o projeto, né, junto com o consultor que desenvolveu essa ferramenta, que é o Jürgen Grieges, adaptou, né, os principais fatores de emissão, né, para o contexto brasileiro, né, que é o que influenciava mais a questão da ferramenta, como, por exemplo, né, os fatores de emissão que foram adaptados em relação à energia elétrica, consumo de energia da indústria, reciclagem, a substituição de fertilizantes químicos por composto, né, que são questões que são diferenciadas, né, entre a Europa e o Brasil. Pode passar para a apresentação do slide? Então, a ferramenta, né, ela faz uma simulação, né, das emissões de gases pela metodologia de avaliação de ciclo de vida, né, ACV, para estimar e comparar as emissões de gases de efeito estufa, né, em diferentes cenários tecnológicos. Por que essa ferramenta, né, foi elaborada, né? Principalmente porque os impactos das mudanças climáticas têm ganhado essa relevância nas políticas públicas, né, incluindo a gestão de resíduos, e nesse contexto a quantificação de emissões é fundamental, né, para qualificar projetos de mitigação de emissões. Ela é uma planilha Excel, né, onde você insere os dados locais reais, né, então por isso que é bem importante essa questão também do município ter o acesso a esses dados, para gerar um cenário base, que é o cenário atual do município, e na sequência você pode fazer a simulação de mais 3 cenários, né, que configurem diferentes alternativas tecnológicas, e aí você visualiza a questão da emissão de gases. O cenário base, né, ele é montado com isso, normalmente ele envolve informações, né, que esse acho que é um dos principais também, que é um dos gargalos dos municípios, ter essas informações, né, mas é a geração de resíduos per capita, composição gravimétrica, práticas de tratamento e de valorização. E, assim, na ausência de alguns dados, né, tanto a ferramenta de GE quanto a de rota, se não me engano, elas também podem gerar valores padrão, né, que são sugeridos para o município poder ter essa base, né. E aí a gente também tem o roteiro, né, que na verdade ele é a porta de entrada, talvez, para a ferramenta, porque ele já é um documento mais didático, né, vamos dizer, porque, assim, o tema é um tema muito novo, né, para a gente chegar falando sobre isso para o gestor municipal, então a gente teve cuidado de preparar esse roteiro também com explicação. Além de ser o tema também central do projeto, né? O Proteger, ele sempre traz a abordagem climática em todos os seus produtos, né? E esse é o produto principal que aborda exclusivamente a questão das emissões no setor de resíduos. Ele é um roteiro, né, que explica a temática, né, a relação da proteção do clima e valorização de resíduos. Ele é voltado para embasar uma tomada de decisão, né, que o município tenha essa consciência na hora de tomar a decisão sobre qual é a melhor rota ou a melhor tecnologia, e essa visualização dos benefícios climáticos também. O porquê é o mesmo, assim, da ferramenta, né, sobre a questão de atuar setorialmente, né, de mostrar o potencial, principalmente, né, mostrar o potencial da mitigação de emissões de gases do setor de resíduos, né, que é pouco explorado ainda, e a gente tem esse grande potencial atuando no setor de resíduos. Como esse roteiro se diferencia, né? Ele estabelece uma forma inovadora no Brasil, né, trazendo esse vínculo das mudanças climáticas e a gestão de resíduos para o município. Ele introduz essa abordagem tecnológica, né, de mitigação de impactos, né, fomentando o impacto climático,
na tomada de decisão e apresenta um pouco desses co-benefícios. Eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente traz, né, no roteiro. Ele tem essa introdução, né? A gente traz o município para essa introdução dos desafios da gestão integrada no país, com informações de dados, né, já atualizados. Ele explica como é a relação do clima e o aquecimento global, né, bem didático, apresenta exemplos de impactos do clima nos municípios, conceitos sobre neutralidade climática, quais são os gases de efeito estufa, contexto climático nos compromissos globais, as políticas e acordos. Ele enfatiza qual é o compromisso do município, né, que eles devem ter na melhoria da gestão de resíduos de baixa emissão como um todo, e como o que pode ser feito para conseguir reduzir, para ter essa redução, né, com exemplos prioritários de mitigação. E aí a gente enfatiza muito a questão da valorização dos resíduos orgânicos, da reciclagem dos resíduos secos, o uso de combustível, né, de resíduo como combustível, e a captura do biogás, né, como os principais pontos que o município deve se atentar na gestão e também que são os principais pontos para mitigação. Ele apresenta também alguns passos, né, para uma gestão de resíduo que colabore, né, para combater as mudanças climáticas, focado também na caracterização dos resíduos, né, em como quantificar as emissões. E aqui a gente já faz o vínculo com a ferramenta de gases, né, que o projeto elabora. A gente recomenda, né, que se utilize a metodologia CV como uma alternativa para fazer essa simulação de cenários também. Como tornar as emissões de gases como um parâmetro, né, para tomada de decisão, monitorar e reportar esses dados também, que é muito importante que o município também pense em todos esses passos e processos para que ele possa também se beneficiar com essa decisão que ele teve, né, em pensar também na questão climática e ter isso como benefício também para outras questões, né? Então, ele finaliza a apresentação, o roteiro finaliza com essa apresentação de benefícios para os municípios, né? Estamos fazendo uma melhor gestão de resíduos, estamos reduzindo as emissões e o que eu ganho com isso, né? Então, além de todos os benefícios sociais e operacionais mesmo, tem a questão de acesso a fundo de financiamentos nacionais e internacionais, né? Alguns outros benefícios para chamar a atenção dele e atrair mesmo o município para esse olhar, né? Também para o clima, né? O quanto isso é importante. É isso, Elina. Obrigada, Mari. Obrigada. Eu acho que esse tema, né, professores e professoras, assim, sem dúvida alguma, é o que vai, né, nos gerar mais empenho ainda aí na próxima década, né, de desmistificar, de tornar isso um conhecimento natural e uma sinapse nervosa espontânea, né? Que as pessoas já consigam, de fato, tratar gestão de resíduos e o tema clima ser um critério, um parâmetro, como vários outros que já estão, né, transversais nessa agenda. Bom, como último tema, é o tema do tratamento e valorização de resíduos, né, que já está permeado nas discussões prévias, mas que a gente também definiu algumas ferramentas específicas que trabalham ou com tecnologia ou com etapas do gerenciamento, que são essas 3 de coleta seletiva, CDR e de boas práticas na gestão de resíduos. Eu passo para a Cris falar um pouquinho para a gente. Tá, obrigada, Elina. Então, a gente está com essas três ferramentas que foram desenvolvidas na forma de roteiro, salvo a de boas práticas, que é um PDF interativo, é um pouquinho diferente, que eu vou terminar a minha conversa com ela. Em relação ao roteiro para planejamento e implementação da coleta seletiva, ele é um roteiro, apesar da gente discutir, ter há muitas décadas já a coleta seletiva sendo discutida no Brasil, nossos índices são pífios em relação à reciclagem e até mesmo a coleta seletiva, quando acontece em um município, acontece parcialmente, não é ainda encarada de forma séria. De forma séria em que sentido? Não só de prover investimento para aquela
efetivamente aconteça, mas que se colete algo que seja depois valorizado, e não se colete algo que depois seja encaminhado para o transbordo e encaminhado para o aterro. Então, assim, essa deficiência em observar o sistema como um todo é um problema que a gente acaba vivenciando ano após ano nos relatórios dos governos, na parte de diagnóstico do governo federal e também do próprio setor privado, que só avalia quanto de porcentagem está implementada de coleta seletiva, mas a sua efetividade ela não é avaliada da forma como deveria ser. O bom O bom desse roteiro é que ele evidencia essa necessidade de você observar a coleta seletiva para além da capacidade do caminhão. Então, se ele evidencia a necessidade da participação social, de programas de comunicação, de educação ambiental, socioambiental, projetos de envolvimento de outros atores no município, e ele perpassa também aspectos de logística, então fala quais são as possibilidades que estão à disposição de metodologias de coleta e finaliza com práticas de valorização de resíduos. Então, apesar de ser um tema exaustivamente discutido no Brasil, a gente traz no âmbito desse roteiro essa parcela de diferencial, porque não aborda só a coleta em si, e sim todas as suas repercussões, seja repercussões sociais, seja repercussões de mercado, e dessa forma a gente pretende contribuir para ampliar essa visão quando se fala da coleta seletiva. É isso, Elina, em relação à coleta seletiva. Bom, no que diz respeito à recuperação energética, a gente tem esse roteiro, mas é um roteiro voltado para geração e aplicação de CDR. Esse roteiro ele foi desenvolvido até em face de uma discussão que nos últimos 4 anos tem se tornado bastante presente, que é essa sinergia entre o setor cimenteiro e a gestão de resíduos. E a gente teve a intenção de trazer o roteiro para não só demonstrar a potencialidade dessa aplicação, mas, sobretudo, gerar um passo a passo para o município conhecer. Quando ele pensa num projeto de CDR, o que ele precisa fazer primeiro? Então, assim, quais são as condições de contorno que estão ali, que precisam ser analisadas para se identificar de imediato se tem uma viabilidade ou não, e não gerar um desgaste, inclusive, não só técnico, mas também político, em torno de uma solução tecnológica que não tem viabilidade dentro daquela região. Então, com isso, a gente trouxe esse roteiro demonstrando primeiro a potencialidade do mercado, discutindo as oportunidades, as vantagens desse tipo de projeto, mas também considerando que existem premissas básicas para um projeto de CDR, que vai desde discussões sobre as receitas envolvidas, aspectos de frete, aspectos de quantidade, de volume, de qualidade do CDR, plano de comunicação junto àquela comunidade, e caminhamos para uma fase final do roteiro, que é o passo a passo em si. Então, tem um fluxograma onde o gestor, quem tiver acesso a esse roteiro, vai poder estar identificando com cada medida que deve ser avaliada e tomada, e caso não tenha um resultado positivo, o que se pode fazer a partir disso. Então, ele é um fluxograma de operação e de apoio à tomada de decisão. É isso, Emily. Essa foi uma das primeiras ferramentas que a gente fez, né? Que foi
A gente chama de boas práticas, né? Mas é um compilado de boas práticas. Foi um trabalho que a gente fez, na verdade, no âmbito da GIZ, junto com outros projetos da GIZ que atuam sobre o tema de resíduos na América Latina. É uma rede interna da GIZ, né? E a gente fez esse trabalho em conjunto, né? E os países que estavam envolvidos nisso, né? Além da Alemanha e o Brasil, foram a Costa Rica, México e a Guatemala. Então, por isso que a gente tem algumas referências, né? Também de projetos nesses países, né? Desses exemplos que a gente coloca aqui nesse documento. Mas também considerando que a gestão de resíduos, né, na América Latina ela é até bem similar, né? Então foi proveitoso, né, para todos esses países. Esse é um guia, né, que ele traz. Na verdade, não é guia, eu estou meio confundindo agora, mas ele é um compilado de boas práticas, né? Que ele traz algumas ações, né, que também são ações gerais que trazem esses exemplos, né, na prática, que, por exemplo, são ações de combate a impactos ambientais e climáticos, né, ações de coleta seletiva e inclusão de catadores, soluções tecnológicas para tratamento de resíduos e ações contra o desperdício e estímulo ao consumo sustentável. Dentre dessas ações, cada uma tem, né, de 3 a 5 exemplos. A gente traz um resumo, né, do que é essa ação e os impactos positivos, né, da implementação dessa ação. É um documento bem prático, bem objetivo, né, que a intenção mesmo é mostrar essas práticas, né, práticas que deram certo. A gente, né, pelo menos pela parte do Brasil, a gente conheceu muito dessas práticas no início do projeto também, então a gente foi em campo também para conhecer, e aí a gente apresenta esse breve resumo, impactos positivos e mais informações sobre esse projeto para a pessoa também buscar outras referências, né, materiais adicionais, caso a realidade, né, seja compatível, né, com o que aquele município queira fazer, né? Então, a gente dá algumas informações básicas de densidade populacional, tamanho, né, área, para ter uma referência, né? Porque às vezes, né, nem tudo é aplicável, né, em todas as situações, mas é um compilado mesmo de boas práticas. Obrigada, Mari. Gente, nesse momento, eu queria que a gente, antes na guia, até de mostrar a ferramenta de rotas, queria promover um pouquinho de uma interação com vocês, né? Lembrando que a gente passou pelas ferramentas de encerramento de lixões, roteiro e ferramenta para sustentabilidade financeira, roteiro para consorciamento público com foco no manejo de resíduos, ferramenta de rotas tecnológicas e custos associados. Passamos pelo roteiro e pela ferramenta de emissões de gases de efeito estufa. E a Cris trouxe para a gente agora, ao final, o roteiro de coleta seletiva, CDR, e agora a Mari apresentando esse compilado de boas práticas. Só lembrando a vocês, quando a gente fala roteiro, a gente está focado em ferramentas em PDF, interativas ou não, objetivas, didáticas, e que o município, ou seja, um grau técnico muito pequeno, possa ler, acompanhar e absorver informações. Mas também passamos por ferramentas complexas, normalmente as de Excel, que são as 3 de cobrança, rotas e emissões, que necessitam de um conhecimento técnico bem mais aprofundado, minimamente de uma capacitação e provavelmente de uma consultoria ou de um grupo, né, de pessoas no município que tenham a possibilidade de não só levantar os dados, né, mas de preencher e fazer uma análise dos resultados. Esse é um panorama geral, lembrando que a nossa proposta com vocês seria, naturalmente, ou aprofundar por webinários específicos os temas mais complexos. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui um buffet, né, de instrumentos e ferramentas. A gente não vai, em momento algum, dizer coma a salada primeiro, né?
ou pode ir direto na carne assada. No final das contas, vocês vão decidir, né, a partir do conhecimento e necessidade de vocês.